E começamos mais uma live, primeira live de 2023, né? Hoje vamos fazer a live com o Jackson. O Jackson foi um aluno meu do curso, né? Que eu comecei aí a ministrar o ano passado. E vamos bater um papinho hoje. Sejam bem-vindos a todos que estão entrando, Dalmo, Cris, Jackson já chegou. Isso, vou convidá-lo aqui. Lide. Jackson, manda o convite para participar da live que eu já aceito aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele convida. Lilia, boa noite. Beijo. Pera. E aí, seu Jaques? Oi, irmão, boa noite. Como é que você tá, cara? Tô bem, graças a Deus. Bonito bigodão, hein? Um pouquinho, mudar um pouco. Você tá Feliz onde? 2023. Eu tô na Itália. Que lugar? Piombino, na região da Toscana. A minha família é de Verona, na verdade é de Sanguineto. É uma cidadezinha perto de Verona. Conheci Verona. Achei uma cidade charmosa, muito bonitinha, muito boa. Verona Fiz umas é viagens por maravilhoso. aí. Verona, Sim, bem. Pádua, foi também, deve Trento. ir para Veneza. Ali é bem bacana. Sim. A região da Toscana Fui já pra é lá. o italiano que a gente já conhece aqui no Brasil. É o italiano mais solto, mais, Sim. né? O norte já eles são mais lordinos, eles são mais ressabiados, assim. Mas o mais difícil foi entender o siciliano. Ah, Que aí eu com certeza, né? não deu, não rolou, mas tudo bem, Mas está a né? passeio aí, está trabalhando. E, irmão, eu estou, na verdade, a documentação, né? Ah, Estou para fazer a cidadania. documentação, a cidadania. Espero estar no final para poder voltar, né? Mas tem que esperar. É assim mesmo. E São conte-me, 80 dias quase. eu tenho visto que você tem mandado foto dos pés de estátuas para mim lá no grupo, né? O Sim. Jackson, ele fez parte do meu curso de julho, se eu não me engano, não foi? Foi Isso. de julho, né? É. E agora, de vez em quando, a gente tem um grupo de quem fez o curso comigo, faz parte de um grupo, né? Onde a gente coloca vários pés, às vezes pede opinião e tudo mais, né? E o Jackson, de vez em quando, manda uma foto de pé de estátua lá, né? Porque, né? Aqui é inverno, né? Então, assim, tá difícil de encontrar pés reais. Então, eu Vai nas estátuas. acabo, vai analisando a estátua. E a última que eu mandei lá, eu estava em Assis, então, da estátua de São Francisco de Assis, aqueles pés lá, né, para analisar, assim, a disposição dos dedos do santo. Então, assim, foi um exercício interessante, né? Foi uma forma de não perder assim muito o contato. Eu até trouxe o livro para ler, mas infelizmente não consegui. E, Né? Jackson, E conta aí, para mim um pouquinho de você. Como é que foi depois do curso? Facilitou para você a análise dos pés? Como é que está sendo isso? sim, aí eu é porque assim, são bastante informações e eu pela minha ansiedade pelos dedos mais curtos, Não é eu quero ansiedade. captar. Dedo curto tem irritabilidade crônica. Ansiedade é dedo longo, Eu, né? essa irritabilidade de querer
de querer saber e memorizar todas as informações logo em seguida. Mas assim, e aí eu já estou lendo sobre Enneagrama, né? Então, que seria para o próximo curso. Isso, é a próxima etapa. Mas assim, fica claro, fica interessante e fica, às vezes, até viciante. De repente você já olha para ver se tem pé descalço, assim, já começa a analisar. O dedinho é muito pequenininho. O dedinho é todo torto. Ou então o dedão. Né? Então, assim, aí você fica até meio assim, indiscreto, né? Porque você quer exercitar. E no Brasil eu consegui fazer isso, né? Porque no mercado, como você faz, né? Vai no mercado e já olha para o pé da pessoa e vê o carrinho, vê como ela está comprando. Não só isso, que nem eu particularmente fazia o quê? Quando eu via um pé muito diferente, eu abordava a pessoa mesmo, falava assim, escuta, eu faço um estudo relacionado à personalidade formada dos pés, pelo seu pé eu estou vendo isso, 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 confere. Às vezes a pessoa fala, nossa, que interessante, confere por causa disso, disso, ou não, não, isso não confere, porque assim, eu sempre tive essa iniciativa de não só de ficar na mente, né? Porque ficaria só na teoria, mas perguntar para ver se bate, se não bate. Né? No Brasil é mais fácil, porque as pessoas são mais abertas a isso. Né? Então, às vezes você está na feira, tipo, você olha um pé e fala, putz, isso deve ser isso. Desculpa, eu faço um estudo assim, 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 eu tô vendo que o seu pé tá assim, 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 você tá passando por algum conflito assim? Ela falou, tô, como é que você sabe? Não, por causa disso, disso, disso. E assim vai indo, né? Você vai se aperfeiçoando, né? Não tem como fazer de outra maneira. É a prática, realmente é o praticar. E aí, como assim, eu não chego a ser ainda tão ousado de abordar, a não sei para as pessoas que a gente conversa, tem mais intimidade, aí assim, olha, ó, teu pé diz isso, ó, aquele ali, é verdade, é verdade. Então teve um outro amigo meu que eu nem olhei o pé dele, eu disse assim, pelo que tá me descrevendo, teu dedão do pé é assim, a tua unha assim, ele disse, é verdade, é bem assim mesmo. E ele disse, eu já acredito em ti agora. Porque, Né? como eu Então, falo assim, a grande vantagem de você saber sobre a técnica da personagem pelos pés é que você olhando o seu pé, você já consegue saber muita coisa a seu respeito. Né? Não tem como você se enganar mais, porque você está olhando, você fala, pô, eu tenho dedo curto. Então, paciência é proporcional ao tamanho do meu dedo do pé. Então, assim, não tem. Então, vou ter que ter técnicas que melhorem a minha paciência. Em que pese eu achar que eu tenho, não tem. Então, vamos buscar técnicas que aprimorem isso. Né? E é assim, quando você olha uma outra pessoa, que você compara com o seu pé, que você olha e fala assim, nossa, como é diferente. Então, você sabe que não adianta você falar do seu jeito, você tem que se adaptar ao jeito da pessoa para ela para você se fazer entender para ela. Né? Você deixa de julgar, você passa a compreender mais as pessoas. Né? E isso que eu acho muito legal da técnica. tem que buscar essa comparação, a compreensão e a mudança da forma. Essa parte assim, realmente é o trabalho, né? De repente, como eu sempre falei assim, eu sempre agi assim. Como eu vou falar, como eu vou agir, de que jeito eu vou me comportar para efetivamente acessar o outro, né? Quando ele tem essas características do pé bem diferentes. Então, assim, é todo dia um exercício, é todo instante, né? Esse exercício, se não foi por aqui, não foi desta vez. Vamos exercitar, vamos E mudar, vamos assim, tentar diferente. nossa, tem tanta gente legal entrando, gente que faz tempo que eu não vejo, Cíndia, né? Tem a Bruna, teve um monte de gente aqui que entrou. Pô, muito obrigado pela participação aqui na live, gente. Inclusive a Lívia, né? A Lívia é de Campo Grande e veio
para cá fazer a terapia comigo, né? Agora no começo do ano. Inclusive, ela é a dona daqueles pés que eu coloquei no grupo. Ah, ok. Com as sessões ali, né? Logo E... 2, 3 sessões, né? Ah, ótimo, ótimo. Você chegou a ir a Santa Catarina? Lá Não nas... cheguei a Santa Catarina ainda. Quem tem uma pousada próximo, né, ali a Santa Catarina, é uma pessoa que eu conheci aqui no curso do Giancarlo, né, de hipnose não verbal, e até agora ela não me chamou, então estou em stand-by aí da Santa Catarina. Talvez quem sabe mais meio do ano. Quem sabe? Meio do ano não, que é frio, né, cara? Eu queria ver se eu vou um pouco antes, né? Não, tão pegar gelo lá é sacanagem, né? Se chegar lá, ter praia e você não poder ir, pô, né? É maldade. Não é tanto frio assim, é um pouquinho. 12, 15 graus. Perto de onde você tá é verão. Né? Vamos comparar, né? É verão, é verão. E, Jackson, acabei hoje, recebi hoje meu certificado de conclusão no curso do Instituto Faneiros, né? De psicodélicos e saúde mental. Ah, que ótimo! Que ótimo! Veio hoje o curso lá. Tirei nota 8.4, cara. Eu fui bem na prova. Parabéns, esse eu quero. Assim, você vai ministrar alguma coisa depois nessa linha Não. Ou a princípio é só. Não, nessa linha não, porque assim, os psicodélicos ainda estão em fase de estudo, né? Então, assim, não adianta a gente querer atrapalhar, tem que esperar os resultados da ciência para a gente poder colocar como terapia, né? Mas eu já estou me preparando para o futuro, espero que em um futuro próximo, para ser terapeuta psicodélico. Ah, ótimo, ótimo. Acho também uma outra área bem interessante que me instiga a conhecer mais isso daí. Mas é bem interessante. Eu não trouxe os meus cogumelos mágicos para cá, devia ter trazido, para ver qual é a diferença. Aí é proibido, velho. Aí é bem proibido. A Lula de Socorro. Tem bastante gente. O Instituto Brasileiro, agora não lembro, ele trabalha com alguma coisa, né? O Instituto Brasileiro de Psicodélicos, alguma coisa assim, acho que é do Rio de Janeiro, né? Tem vários, já graças a Deus já temos vários órgãos no Brasil, mas eu fiz pelo Instituto Faneiros, que é do Eduardo Scherenberg, que ele é um neurocientista de renome já internacional, né? Ele e o Siddhartha Ribeiro também, que é do Rio Grande do Norte, também são bem conhecidos internacionalmente, e assim, estão na ponta das pesquisas com psicodélicos, né? E assim, as pesquisas hoje, com relação ao tratamento de depressão, a transtorno de estresse pós-traumático, a mudanças comportamentais, é fantástico. Os resultados são incríveis, né? Não tem o que falar. São bem promissores, né? E fora isso, ele não vicia. Então, assim, é uma grande ferramenta porque não causa dependência química. Né? Diferente dos remédios que nós temos hoje para a depressão, que acabam viciando a pessoa no remédio. Sim. A farmácia, né? A farmácia, o grande mercado, né? A indústria farmacêutica. Exato. Mas é isso. Irmão, uma outra coisa, eu atendi, né, quando eu estava ainda no Brasil, tinha um senhor que ele tem Parkinson, né? E nas conversas, durante as sessões lá de reflexo e aromaterapia, eu usei um pouquinho a linguagem, né, da personalidade pelos pés, e eu percebi assim que a unha, né, o tamanho da unha deles, todos os dedos eram bem visíveis.
Então eu tenho essa característica de que a verdade dele é, tipo assim, eu acredito assim e é assim, né? Eu senti uma dificuldade de acessá-lo, tipo assim, de mostrar que realmente não poderia ser diferente. Que talvez se ele fizesse diferente, aí há alguma técnica mais Então, específica ou... não, é assim, ó, tudo é jeito, né? É, com relação a quem tem os pés com as unhas todas muito visíveis, são pessoas que acreditam mais nas próprias verdades, né? Então, são pessoas que se você falar é assim, ele vai fazer o contrário. É simples assim, né? Eles são mais turrões. Por quê? Eles acreditam na verdade dele. Então, assim, são pessoas que, se você falar uma coisa que ela acredita, você não precisa comprovar, ela já acredita. Agora, se você falar uma coisa que ela não acredita, você pode baixar a biblioteca para mostrar, ela vai continuar não acreditando. É ponto, é simples. É uma criança grande, entendeu? Uhum. Quando eu vou trabalhar com pessoas que têm todas as unhas bem visíveis, eu uso de metáforas. Eu parto para o sufismo, entendeu? Porque eu só vou contar historinhas. Nessas historinhas estão inseridos o que eu preciso falar para ela. Só que eu tenho que fazer com que ela ache que achou sozinha. Então eu uso muito as parábolas, eu uso muito as metáforas, eu uso piadas, né? Para você conseguir acessar essas pessoas sem ter esse confronto direto, porque ela não pode discutir com uma história. Comigo ela pode, mas com a história não, entendeu? Então, às vezes eu conto um caso de Reich, não, Reich lá tratando esquizofrênico e ele usou a técnica assim, 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 assado e teve resultado assim, 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 assado, bababá, né? E vou contando. Certo. Aí do nada a pessoa vira e fala assim, cara, e se a gente fizer aquela técnica, depois de um tempo, se a gente fizer aquela técnica durante o transe, de você tocar aqui, tocar ali, será que não destrava também em mim? Entendeu? Porque gerou a curiosidade sem bater de frente. Né? É diferente as unhas pequenas, você pode usar estatística. Você fala, a estatística fala que é assim. Ela compreende estatística. Quem tem as unhas dos pés visíveis não compreende estatística. Entendeu? Aquela pessoa que você fala, ó, a chance do que você está me falando dar certo é de 10%. Daqui a pouco você vê lá, ele volta e fala assim, quase deu. Entendeu? Ele não tinha um vento contra. Entendeu? Então, é mais assim, quem tem as unhas pés mais visíveis, existe uma outra metodologia. Né? Quem já tem as unhas pequenas, você já pode ser mais racional. Quem tem a unha mais visível, você tem que trabalhar o lado lúdico. Então, são técnicas que você vai, assim, atendendo pessoas que você vai pegando esse feeling. Sim, Né? sim, sim. Eu gosto A muito prática. de ler parábolas, principalmente, por exemplo, os contos de Nasruddin. Teve uma época que eu era até tudo que falava, eu falava, não, Nasruddin, entendeu? Porque eu estava treinando como colocar as parábolas no meio da prosa, entendeu? Uhum. Mas estava até chato, porque tudo era Nasruddin. Se você perguntasse uma coisa para mim, eu respondia com Nasruddin. Nasruddin falou certa vez. Ia. É, são realmente são as práticas, né? São as repetições, são esses exercícios, né? Que isso vai levar a essa melhoramento, né? Vai levar aos bons resultados, vai levar à compreensão e a que eu tenho que exercitar mais. Claro, voltando, eu espero voltar ainda esse mês, né? E aí, fevereiro, entrar em atendimento de novo. Não, mas, Jackson, você é uma das pessoas que sempre me surpreendeu durante a sua jornada, né? Quando é que em julho, se eu falasse para você, vamos fazer uma live, você falaria, vamos, que horas? Nunca, entendeu? Né? Então, assim, todo o seu processo aí de busca, toda a sua jornada, né? Tá, assim, a evolução é nítida. Sim,
vir para cá, eu pensei, claro, que é tudo assim, ó, as coisas elas acontecem de uma forma não tão rápida quanto a gente espera, né? Mesmo nas terapias, no seu, né, a hipnose não verbal, que aí ela é um processo mais, assim, como eu trabalho com a reflexologia e os óleos essenciais mais enfaticamente, eu sei que muita coisa trabalha, mas elas trabalham de uma forma mais lenta, é um processo mais lento. E sim, e de repente o fato de eu vir para cá sozinho, buscar realizar esse processo e tudo mais, hoje eu olho assim, realmente, talvez há 2 anos eu não acho que eu não faria, né? E para trás menos ainda. Então assim, tudo isso é claro que é um autoconhecimento, é uma percepção. Respira, agora respira e pensa. Nessa situação, respira e pensa. Então aconteceram coisas que dizem assim, que eu vou fazer? Como que eu vou me expressar? Como que eu vou resolver? Então assim, só respira e pensa. Então assim, são processos realmente de evolução que eu acredito sim que foram essas técnicas, que foram essas situações, que foram essas buscas, né, automaticamente, que faz com que fez e fará com que realmente o autoconhecimento seja maior, né? Se entender, isso que é interessante, o se entender, né? Se, pô, aqui eu faço isso, peraí, posso fazer diferente, devo fazer diferente, hoje não deu, amanhã talvez, depois melhora, depois permanece. Então, isso eu achei muito interessante, sim. É uma experiência que eu atribuo, não tenha dúvida, eu atribuo, né, a essas técnicas. Pena que eu fiz só duas sessões lá do cogumelo, então assim, devia ter feito uma sequência mais. E tenho vontade, sim, irmão, tenho vontade de fazer a hipnose não verbal, quero ser atendido, quero, né, experimentar, para eu me conhecer, com certeza, muito mais. Então, na hipnose não verbal, né, a minha técnica da hipnose não verbal, ela tem a linha haitiana, né? Então envolve toques, né, toques em vários pontos do corpo, que ele chama de couraças, né? Então toque no rosto, toque na mandíbula, toque no peito, pescoço, diafragma, boca de estômago, pelvis, né? Principalmente na linha dos 2 ossinhos da pelvis. Envolve estimulação, envolve cheiros, né? Eu uso muitos óleos essenciais durante o transe hipnótico. Músicas, né? Engraçado que as músicas que eu uso na hipnose não verbal são as mesmas músicas que eles recomendam para usar em sessões quando for trabalhar com psicodélicos, né? Então achei muito bacana, porque eu tô assim, batalhando na hipnose não verbal desde 2016, né? Que eu venho estudando mais as músicas, que música pôr, que trilha sonora, o que isso faz, se põe com música, se põe com letra, se põe música e letra, se põe só letra, né? Que seria só vocal. E lá eles trabalham exatamente as mesmas questões que eu passei, né, durante essa minha... Assim, até chegar num esquema de música que eu acho mais válido. E durante esse curso no Instituto Faneiros, realmente tem uma parte que é só música, que eles trabalham, eles só explicam que músicas usar durante uma sessão de terapia com psicodélicos, né? Você vê a importância disso, né? Que eles chamam de settings, do setting que você vai usar para atendimento, né? Eu aprendi um monte de nome legal, cara. Né? Setting de atendimento é onde eu atendo lá no meu espaço, né? Então, assim, é muito bacana você adquirir essa linguagem nova, né, com termos novos que significam a mesma coisa que você já usa. Eu gostei bastante desse curso, bastante. Recomendo quem quiser saber um pouco mais do psicodélico. O Instituto Faneiros é incrível. Ótimo, ótimo.
Irmo, e algum relato assim mais surpreendente, por exemplo, assim, que na linguagem ou de repente nesse trabalho de hipnose, alguma assim que de repente foi assim, cara, esse paciente, esse inteligente foi assim uma surpresa ou algo assim muito significante? Tem, cara. Porque assim, cada pessoa ela é um universo em si mesma, né? Então você nunca vai Uhum. saber o que é a pessoa antes do transe, não tem como. Né? Só durante o transe que você vai vendo assim, o desenrolar do processo. Tem pessoas que você olha e fala assim, ó, deve ter pelos testes, deve ter um transe médio. De repente ela cai, ela tem um transe absurdo. Né? E tem pessoas que você vê no teste, está super bem, na hora que ela cai, ela tem um transe leve. Então, assim, eu tive, né, surpresas incríveis ao longo desses anos todos estudando com a hipnose não verbal. Né? Me deparei com coisas que beiram a loucura, tipo, você fala assim, isso é impossível, né? E eu estava vendo ali acontecendo na minha frente. Então, assim, é um universo que você tem que estar com a mente muito aberta. Não sabe o que vai vir. Não tem como você vir um hipnotista não verbal virar para você e falar assim, eu vou trabalhar isso, 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 seguindo essa sequência. Não existe sequência, amigo. A hora que você caiu lá, começou a catarse, dependendo da musculatura que enrijeceu, você vai soltar aquela musculatura, vai vir outra coisa e vai vir outra coisa e você não tem controle do que está vindo. Você tem controle assim, de mais ou menos o processo. Tipo, eu posso assim, aprofundar mais ou ir mais leve, entendeu? Tipo, tirar um pouco o pé aqui para ela doer menos. Mas não tem como você controlar as vivências, né? Que é o mesmo caso dos psicodélicos. Quando você usa, por exemplo, a psilocibina, que seria o cogumelo mágico, eu quero vivenciar tal coisa. Filho, você vai vivenciar o que o seu inconsciente pedir para você vivenciar. Não tem essa de você querer colocar diretriz. Você pode até chegar com um objetivo mais forte. Vai ser trabalhado? Vai, mas não é o principal. Né? Vão vir coisas absurdas. Às vezes você fala, porra, que loucura é essa? O que está acontecendo? Né? Que nem eu tive experiências minhas com 3 anos de idade. Eu fui parar com 3 anos de idade deitado na minha cama. Eu lembrei o cheiro da cama. Eu vi os bonecos que eu dormia. Eu lembrei a cor do. Pijama. Não, do pijama não, do cobertor. Uau! O cheiro do cobertor. Então, assim, é uns negócios doidos, entendeu? Você fala, caramba, né? Caramba. Uhum. Tipo, por que eu vim parar aqui, né? Então, assim, Sim. não tem. Na hipnose não verbal também não tem direcionamento. Dependendo do que você vai soltando de couraça, vai vindo. Vai vindo. E você tem que trabalhar com o que vem. É um material que tem que ser trabalhado. Não tem muito que você fugir. Você vivenciou, você sabe o que eu estou falando. Tanto é que teve Sim. eu até coloquei no meu stories dessa semana, uma cliente me mandou. É uma japonesinha que ela entra no carrossel, ela começa a gritar e não sei o que, desesperada. De repente, lá para as tantas, ela já está, sabe, rindo e solta no carrossel. É a mesma coisa. E tem hora que você vai gritar de novo e grudar, porque deu um solavanco, e assim vai. Né? A terapia, eu falo que a terapia, as pessoas acham que assim, a pessoa entrou em terapia, ela está sempre melhorando. Não. Eu falo que a terapia é igual bolsa de valor. Você tem hora que você vai ter pico de alto, hora que você vai ter pico de baixo. O interessante da terapia não é alto e baixo, é saber num período, tipo 3 meses, eu estava aqui, cheguei aqui. Então eu subi, eu tive uma alta de 2, 3, 10% em 3 meses. Sim, Não vai ser uma alta é muito isso grande, às vezes é uma alta de 2%, 3%, mas é alto. Né?
não tem como a gente parar esse ciclo. Não existe uma terapia que você pega aqui, já joga aqui e tá tudo certo. Né? Não tem. Isso aí quem falar que existe é mentira. Entendeu? É mentiroso. É que nem essa Sim, é menina verdade. mesmo. A mais surpreendente foi essa que eu tratei agora, no final do ano. Eu olhei pro pé dela, falei, filha, esse fechamento está indicando coisas absurdas aqui, coisas sérias. Você está passando um processo doloroso, assim, assado. Ela começou a chorar e falou, tô assim, eu falei, então voa para cá antes que você faça merda. Entendeu? O risco contra a vida ali estava grande, né? Contra a própria vida. Uau. Tanto é É. que você vê a abertura da joanete dela, do dedão, depois da terceira sessão, agora, a última foto que ela mandou, o dedão dela praticamente voltou. Dos dois pés, quer dizer. Entendeu? Mas é uma coisa que, se você não tomar cuidado, a pessoa pode fazer besteira. Né? Você pode perder uma pessoa. Tipo, eu tô vendo que tá um processo de fechamento ali. Os pés indicam. Quando você pega uma pessoa com os dedos tudo virado para baixo, fechado, o que é isso? É fechamento. Eu tô fechada, eu não sei como sair daqui, eu tô fechada, eu não consigo abrir. Ela tá pedindo socorro. E é bem interessante que, né, mostra no pé, até quando realmente assim, eu também não desconhecia técnicas, caramba, Como é que como a realmente técnica da personalidade pelos pés chegou em você, Jackson? através da reflexologia, né? Na verdade, a história começou com aromaterapia. Então, eu fui fazer aromaterapia, né? Fiz o curso todo de aromaterapia profissionalizante. E aí, quando acabou o curso, eu disse: agora eu sou obrigado a atender, vou, né, ter um espaço aí com a minha irmã, montamos, né, tem um espaço, tudo. Eu disse: mas só a aromaterapia parece que fica muito vazio, assim, né? Eu sei que alguma coisa para atender, para de repente receber a pessoa. Aí a professora me disse: Jackson, escalda-pés é uma técnica muito boa, né? Procura algumas coisas, uns equipamentos e umas coisas. Aí disse: beleza, é verdade. Achei bem interessante o escalda-pés. Chegou no escalda-pés, eu disse: mas só escalda-pés? Eu precisaria saber tocar no pé para fazer uma massagem e tudo mais. Aí fiz um curso básico de pontos. Legal. Aí eu fui para o OSNI, né, o Instituto IOR. Aí eu fiz o curso, né, o básico também, não, o 2, nível 2 do IOR. Eles, que interessante, isso aqui, bem interessante. E nesse meio tempo, ele começou, tem um nível 3, nível 3, eu disse: o que é um nível 3? Aí eles começaram, deu umas dicas, disse: é a personalidade pelos pés. Aí eu comecei a procurar alguma coisa, e as coisas acabam chegando, né? As coisas acabam chegando, quando você começa, parece que mentalizar, elas chegam. Aí encontrei a Andrea. Aí fiz o curso com a Andrea. Disse: legal. Aí eu te encontrei. Eu disse: vou, vou também no IMO. Porque, assim, às vezes eu sinto a necessidade de refazer um curso duas vezes, né? Claro, que acaba sendo bom, porque são pessoas diferentes, são linguajares diferentes, né? E você está fazendo pela segunda vez, então fica mais fácil, mais familiar. E aí, quando você veio com, né, a linguagem mais o Enneagrama, eu disse: vou seguir por aqui. Então, é nisso que, assim que eu cheguei, foi assim que eu cheguei na linguagem dos pés. E Entendi. aí, Porque claro, assim, a linguagem dos pés acabou. hoje, né, hoje, assim, a linguagem dos pés ela evoluiu bastante com o Enneagrama, depois com a teoria do cérebro trino, né? Com a teoria do cérebro trino, eu chego em neurociência, e hoje eu estou dentro da assim, eu estou jogando a técnica da personalidade dos pés dentro da psicanálise, né? Então assim, a gente já está trabalhando mais conceito de ego, conceito de alter ego, conceito de id, conceitos haitianos, né?
das couraças, aonde estão as couraças no pé, por que eu consigo ver, né? A fase de desenvolvimento infantil, ela praticamente atinge todos os formatos de pés da mesma maneira, né? Então, assim, são coisas que são fora do que você está vendo, né? Uhum. Uma pessoa que teve problemas, traumas na fase oral. Que pé ela tem? Todos os pés podem ter tido. Só que, entendeu? Então, assim, porque é uma fase de desenvolvimento infantil, que qualquer um pode ter, independente do pé que tenha. Só que, como isso marcou aquele pé, aí que é legal. Sim. Entendeu? Então, porque a marca fica, né? Tanto é que o Giancarlo Russo, ele fala, Dio perdona, o corpo não. Deus perdoa, o corpo não. Então é bem bacana, porque Reich falava isso, né? Reich falava que todos os traumas ficam registrados no seu corpo, na sua musculatura, na sua maneira de ser, na sua postura, no seu comportamento. E os pés retratam muito isso. Os pés hoje, eu falo que eles são mecanismos, assim, eles mostram pra gente os mecanismos de defesa que aquela pessoa escolheu para usar pelo ego, entendeu? Como criança, né? Existe alguma faixa etária, por exemplo, assim, para fazer a hipnose não verbal, por exemplo, assim, ó, crianças de 10, 12, 15, sei lá, ou menos? Assim, a hipnose não verbal, ela usa já uma linguagem que é a linguagem que a gente vai usar do 0 aos 2 anos. Então, se você compreende essa linguagem, você acessa essa linguagem, você consegue fazer com criança de um ano e meio, um ano, não tem problema. Desde que você acesse a linguagem, não tem problema. Entendeu? Certo, certo. E assim, mas criança nem precisa tanto do transe, que nem se você percebe que uma criança está encouraçada, por exemplo, né, tipo um bebê, que ele fica com o pescocinho mais duro, você consegue fazendo, soltando com massagem. Você vai, porque assim não está formado aquele trauma ainda. Então você vai fazendo as massagens no corpinho, ela volta, entendeu? Ela destrava a couraça. Então não precisa tanto do transe hipnótico para você conseguir resolver um trauma, já que você já viu ali. É diferente quando você já tem o surgimento do ego, o surgimento do superego, entendeu? Porque daí começa o conflito da minha consciência, do meu querer e do meu instinto. Esses três níveis aí começam a se conflitar. Aí você começa a ter o que é, assim, dentro da psicanálise, um mecanismo muito mais forte de solução, né? Mas enquanto não está formado os três, você consegue bem com massagem, com aromaterapia, com outras técnicas. Não precisa tanto a hipnose não verbal. Não precisa do transe. Por exemplo, assim, alguma coisa a nível de traumas e violências sexuais. Então, Isso já fica bem mais, digamos assim, encouraçado, bem mais marcado, bem mais traumatizado. é assim, ó. Vamos colocar o seguinte. Quando a gente fala de violência sexual, nós temos que entender alguns conceitos, que nem criança, se é gostoso, é bom. A criança não tem freio moral. Como uma pessoa com síndrome de Down também, às vezes, não tem, sim, um freio moral. Se é gostoso, vou fazer. Quem tem que ter freio moral é o adulto, não a criança. Então, a criança, muitas vezes, ela é libidinosa. Ela é sedutora. Ela gosta. Só que, imagina, eu gosto de fazer tal coisa, só que conforme eu vou crescendo, eu descubro que é errado fazer tal coisa. Mas por que que aquele cara ou aquela pessoa
né, aquela mulher que deveria me falar que era errado não falou. Aí começam os conflitos. Né? Então, existe, é por isso que eu falei que assim, a gente tem que ver a época do abuso, como foi esse abuso, quem fez o abuso, qual figura de autoridade praticou aquilo. Tudo isso tem relação quando você fala de abuso sexual. Né? E é mais complicado tratar na vida adulta? Sim, porque entra a parte da educação social que a pessoa recebeu, né? Independente da social, dependendo da educação religiosa, ela se sente extremamente culpada porque ela não vai para o paraíso. E assim vai, entendeu? Assim, a gente não sabe o grau que isso vai atingir na mente daquela pessoa, né? Quanta dor aquilo vai causar. Então, é uma caixinha de Pandora. A hora que você abre isso, é uma caixinha de Pandora, né? É fácil para quem não teve esse problema falar, tudo bem, colocar a mão no meu rosto, colocar a mão em qualquer outra parte do meu corpo é a mesma coisa, porque pele é pele. Realmente, pele é pele. Não estou tirando essa sua assertividade. Contudo, existem locais que socialmente são mais proibidos do que outros. E tem pessoas que levam a ferro e fogo essa proibição, né? E aí complica, entendeu? Então, assim, tudo vai do quanto eu quero resolver. Tive abuso e quero resolver. Tá, então, para resolver, você entendeu? A gente vai ter que quebrar certos dogmas que estão instalados, que estão gerando o abuso. Né? Então eu vou virar libertina? Não. Você vai ter consciência de liberdade e não sofrer pelos dogmas que estão gerando as dores. É diferente. Mas, assim, é um assunto polêmico e muito complicado de se mexer, cara. Vítima de abuso, eu recomendo, assim, se você pegar, eu também, já trabalho, passa para profissional mais gabaritado, não é fácil. No curso, você também falou uma coisa sobre quando você está, como professor agora, né? Como professor olhando para os meus alunos, né? Então, assim, de repente aquele que tem lá os pés mais egípcios, eles têm mais uma sequência, né? Naquele esqueminha deles, assim, são bem práticos, são objetivos, talvez são mais das exatas e gostam mais da, né? Vamos supor assim, talvez Exato, eles são práticos objetivos. 2 mais 2 são 4, ponto, acabou. Sim, sim. Né? Sim, tá. Então a resposta, eles digamos, são mais seria certo, errado, verdadeiro, falso, assim, não. E de repente um outro lá que tem os dedos maiores, tem um pé greco-romano, ele já tem o formato de ele resolver, de ele explicar, de ele fazer, de ele até mesmo gostar, né? Então, assim, isso me chamou a atenção, porque, assim, como professor, eu também fico sempre preocupado de querer atingir a todos, fazer com que todos se entendam, todos... Assim, é uma missão, para mim, utópica ainda, né? Eu desejo, mas não consigo. Então, assim, claro que você nos seus cursos também vai atingir mais alguns, menos outros, num tempo diferente, né? Num tempo diferente, outro. Então, assim, claro que você as formas diferentes de falar, são as formas diferentes de fazer. Só que numa sala, de repente, de 30 alunos, 45 minutos ou 90 minutos por semana, fica difícil de você acessar isso, né? Assim, existiria alguma coisa assim, alguma coisa mais assim, Jackson, aqui é mais batata, aqui é mais certo, ou não existe regra? Existe. Porque assim, ó, o dedo normal para curto e curto, eles são práticos e objetivos. São mais práticos e objetivos, dependendo do formato do pé. Então, eu colocaria essas pessoas na frente. Dedo normal para longo e normal para curto, meio. E dedos longos no fundo.
Tá? Ok. Começaria a aula, tipo, eu vou falar hoje sobre maçã. Maçã é essa coisa vermelha que a gente pode fazer suco, isso. E depois a gente pode usar as maçãs para aprender matemática. 2 maçãs mais 2 maçãs são igual a 4 maçãs. Então, 2 mais 2 são 4. Ok? Ok. Quem tem dedo curto pode sair para jogar bola. Né? Dedo normal para curto e normal para longo, e longo ficaram na sala. A maçã eu estou usando porque é uma fruta que vem de uma árvore, que papapá, que tem raiz, a raiz absorve, papapá, papapá, e papapá. Quem tem dedo normal para alguma coisa, pode sair para jogar bola. Dedo longo. A maçã é uma frutinha que cresce. Aí você vai ter que dar aquela explicação. Certo? Ótimo. Acabou a explicação? Saíram para o intervalo. Na volta, você vai dar os exercícios. Aí sim, o dedo curto já cansou de ter jogado bola, porque ele jogou mais tempo do que os outros, e ele está pronto para fazer os exercícios. Porque aí ele vai saber o que ele tem dúvida. Como ele é prático objetivo, ele vai pegar, putz, isso aqui eu tenho dúvida. Mas 2 mais 2 são 4. Mas por que são 4? Professor, aí ele é assim mesmo. Professor, vem cá um pouquinho. Estou com dúvida nisso. Então você vai tirar as dúvidas dos dedos curtos. Porque eles vão fazer esse exercício e vão se deparar com o que é realmente que ele precisa saber. O dedo normal para alguma coisa vai conseguir fazer os exercícios numa boa, porque ele também já está mais cansado e ele também consegue ali também perceber o que ele teve mais de dúvida, o que ele teve menos de dúvida. E o dedo longo vai ter segurança de fazer aquilo, porque ele já sabe mais do que os outros. Então, esse modelo de aula, eu já cheguei a pensar, entendeu? Porque é uma forma de você trabalhar de acordo com a necessidade de cada um em aprender. Dedo longo precisa de muito mais informação para poder fazer a mesma coisa que o dedo curto. Por quê? O dedo curto, se ele fez de um jeito errado, ele faz de novo de outro jeito, até acertar. Dedo longo fica magoadíssimo se errar. Então ele precisa de mais informação para fazer a mesma coisa, para ter mais segurança em não fazer errado. Então existe sim essa metodologia, que eu já tinha pensado nisso, né? Só que para você colocar isso, você tem que primeiro consolidar a técnica, ou seja, vamos fazer uma imagem de ressonância funcional magnética, pegar 10 crianças dedo curto, 10 crianças dedo normal, 10 crianças dedo longo, e ver realmente o funcionamento cerebral, nível de aprendizado, tem essa mudança. Então é mais, realmente, essa proposta é a que mais se adapta. Então são 3 aulas numa aula. Uhum. Isso sem contar, sem levar em consideração unhas. Sim, sim. Entendeu? Para o formato do pé, também, não? Do greco-romano, egípcio e quadrado, Se você fizer... influencia muito. Então, dedo curto é dedo curto, independente do formato do pé. Sim. A paciência é proporcional ao tamanho do dedo. Isso também é uma outra verdade. Então, coloca os irritados. O irritado, como é que você combate a irritabilidade? Fazendo exercício físico. Não tem outra conversa. Você tem que gastar energia, porra. Agora, você pega uma criança de dedo curto e coloca ela do lado de uma criança de dedo longo. A criança, o professor explicando. A criança de dedo curto, tá. Onde eu aplico essa bosta? Cadê para ver se eu entendi? Aí ele já se irritou, porque, tipo, fica nesse lenga-lenga, eu quero ver se eu aprendi. Ah, já faz uma bolinha e pá na cabeça do coitado do dedo longo que tá tentando entender aquilo, porque ele não entrou na cabeça dele ainda. Aí o dedo longo olhou, errou, entendeu? Já perdeu o que o professor está falando. Por isso que muitas vezes crianças de dedo dos pés longos são diagnosticadas como déficit de atenção, crianças que têm déficit de atenção. E não têm. Apenas são vítimas dos coleguinhas de dedo curto.
Certo. Entendeu? É verdade. Porque assim, a gente recebe muitos alunos diagnosticados com TDAH, TDA. Então, assim, a hiperatividade caiu agora, mas esse TDA, TDAH tá em voga. Agora, o autista, um espectro Cara, autista, então, um autista. aspectos de autismo. Aspectos de autismo. Todo mundo que tem dedo normal para longo e longo vai ter aspecto de autismo. Ouça o que eu estou falando. Todo mundo que tem dedo normal para longo e dedo longo dos pés vão ter aspectos de autismo se fizer o teste. É bom. Bom, é isso que vier com diagnóstico, eu já vou dizer, ó, vem cá, deixa o professor massagear o teu pé já para olhar Não, os dedinhos. é que o que eu vejo muito, as pessoas chegarem, às vezes, numa sessão, eu estou te procurando porque eu sou ansiosa. Como você mesmo acabou de falar. E aí eu olho o pé, dedo curto, filho. Você não tem ansiedade, você tem irritabilidade crônica. Entendeu? O seu problema é gastrite, é estômago, não é peito. Então as couraças estão para baixo, não estão para cima. Agora, se você nem sabe isso, como é que você começa a trabalhar? Entendeu? Porque trabalhar raiva é uma coisa, trabalhar ansiedade, peito é outra. São outras áreas musculares. Então é bem bacana a hora que você olha o pé e fala, dedo curto. Aí você fala assim, como é sua paciência? A pessoa, nossa, eu tenho uma paciência de Jó. Não é possível, entendeu? Assim, é possível se ela tiver dedo largo. Porém, É a a paciência... impaciência. A impaciência, essa é a palavra, a impaciência. Porque assim, a noção de tempo também é proporcional ao tamanho dos dedos. Né? Quanto mais curto, mais cronológico. Quanto mais longo, mais biológico. Então, assim, cronos é amanhã. Biológico, pode ser depois de 3 meses. Né? É mais difícil você adaptar uma pessoa à mudança de horário de almoço, por exemplo, se ela tiver dedo longo. Porque dedo longo come quando tem fome. Dedo curto, não. Dedo curto, você virar para ele e falar assim, se o horário de almoço agora é das 10 às 11, ele almoça das 10 às 11. Almoça. E se você falar depois de amanhã é das 3 às 4, ele vai almoçar das 3 às 4. E almoça. Entendeu? Verdade. Dedo Verdade. longo, não. Dedo longo Sofre sai, menos com jet lag. Né? Dedo longo sai, Sofre menos com jet lag. Não interessa se tem jet lag, não tem jet lag. Que hora é? Meio-dia? Então vamos almoçar. Entendeu? É verdade. Isso me perguntaram. E aí, sofreste muito com jet lag? Eu disse, eu não senti. Eu não senti. Eu estou almoçando ao meio-dia, dormindo às 10h30, 11 horas. Porque você segue o relógio. É simples. É prático, né? É verdade, é verdade. Que bom, uma vantagem. Tá vendo? Descobrimos mais uma. Dedo longo sofre mais de jet lag. Eu já posso falar no próximo curso, né? Falar nisso, dia 17, agora começa outra turma. O que você falaria para quem está em dúvida aí para fazer o curso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Né? É uma experiência, é um conhecimento, é um aprendizado que você vai aplicar todos os dias, se não nos outros, em si mesmo. Vai olhar os pés de uma forma que você é só ir na pedicure, né? Fazer o pé. Aí olha, mas assim, você vai olhar o pé, você vai enxergar o pé, você vai olhar o formato do dedinho, do dedão, de todos os dedos, se são mais tortos, se são mais retos, se são mais para baixo. Muito interessante. Se tem joanete, se tem uma encravada. Isso, é muito interessante. Aí esse cara, eu nunca olhei meus pés, os meus dedos, como eu olho hoje. Então, assim, é um outro olhar. Aí eu digo assim, o dedinho da irritabilidade, esse calma, esse dedinho vai ter que ficar reto, esse dedinho vai ter que ficar melhor. Né? E é isso que eu tô falando. Claro que eles não vão crescer.
eles não vão Mas quando você sabe... crescer, né? Porque meus dedos, eles, por mais paciente que eu exercitar na minha vida inteira, eles não vão ficar maiores, vão ser daquele tamanho. Mas eles vão ficar mais harmonizados, vão ficar mais retinhos, vão ficar, né? Então, assim, essa é a... Assim, eu olho para eles e converso. Calma, que nós vamos chegar lá. É Então, assim assim, mesmo. quem está aí, né, vindo para essa área, seja muito bem-vindo. É um outro mundo, né? Vale a É, pena, mas realmente sabe um vale a pena. professor que está sempre estudando coisa diferente, né? Vocês começam a perguntar e eu Sim. respondo no curso, eu respondo, né? Uhum. Então, Sim, é muito legal, é muito bom. Né? E depois vimos, né? Ainda não tive a oportunidade, né, de nos conhecermos pessoalmente, mas assim, já gostei, né? Recebeu muito bem, muito atencioso, show. Me sinto à vontade de conversar com ele, porque eu sou um pouco assim tímido também. não, gente, quando ele começou o curso, pensa numa pessoa que iria falar comigo e ele ficava roxo. Fala, Jackson, calma, velho. Né? Aí a gente vai conversando, ele foi participando né? Foi interagindo Sim. mais, daí acabou fazendo a busca do autoconhecimento pelo psicodélico também, né? E isso também trouxe grande reviravolta para ele, né? E as mudanças hoje, assim, gente, tô falando sério, quando eu conheci o Jackson, se eu falasse para ele, vamos fazer uma live, eu tenho certeza que ele travaria, entendeu? Ficaria roxo, verde, azul e Roxo já é, né? vai já ferrou, entendeu? Mas é bem É, bacana, cara, você acompanhar o desenvolvimento das pessoas, ver assim a desenvoltura, ver o crescimento. Eu fico maravilhado, né? Você é um é, exemplo claro aí de que o autoconhecimento, né, ele traz uma segurança interna para a gente ser feliz, né? A palavra seria essa, é né? Eu posso me dar o direito verdade. de ser feliz, É né? verdade. Porque eu me compreendo. Bem, E assim, uma frase que falam assim: quanto mais você se compreende, menos você precisa que os outros digam quem você é. E isso é tão certíssimo. libertador, né? Eu Hum, sei quem eu sou, não precisa falar. Entendeu? Isso, Não precisa. isso. A autenticidade, né? Essa Isso. coisa de. Isso. É, E seja aceitar os autêntico. limites, tipo, né? Tenho dedo curto, cara, Sim. não tenho paciência, tá? Você tá certo, eu não tenho paciência. E o que eu posso fazer, então? Como é que a gente pode resolver mais rápido para não ficar tão bravo? Né? É simples. Mas você tá Exercício, certo. exercício, Né? conhecimento. Até É que você muito quer pegar, interessante. quer deixar uma pessoa dedo do pé curto, você fala assim para ela: calma, eu tô calmo. Calma, eu tô calmo. Cara, calma. Ou quanto mais você falar, É, mais brava ele fica. É muito verdade. legal você Muito provocar os bom. tipos de pés. Ser provocado, né? Também. Não, e Provocar, assim, ser você pega uma pessoa que tem provocado. dedão não, você pega uma pessoa que tem dedão losangular. Você olha para ela com aquela cara de gato, né, o gato de botas, aquela cara de, ai, por favor, vai, faz tal coisa para mim. Poxa vida. Você vê a pessoa ela ficar roxa e não conseguir dizer não, você entendeu? Ela vai fazer contrariada. E você tá lá falando assim, eu sabia que você ia fazer. Ah, nossa, ela fica louca, porque não consegue dizer não, entendeu? Então é muito bacana você colocar as pessoas em xeque, às vezes, para você treinar, né? Não de É sacanagem. ótimo. Deixa eu deixar bem É. claro. É porque sacanagem é assim, com muita maldade. Né? Porque é uma ferramenta que você sabe que você está mexendo com a compulsão de uma pessoa, que ela não tem como dizer, assim, como fazer o diferente daquilo. Né? Então você sabe como lidar com ela. Isso é muito bom. Jackson, eu sei que tá tarde aí, já bateu meia-noite aí para tu. Brigadão pela oportunidade de começar 2023 fazendo uma live com um aluno meu, né? Sou muito grato pela confiança que você depositou em mim em junho, né? Imagina. E brigadão por tudo, cara, e pode contar sempre comigo.
Imagina, eu que agradeço, Irmão. Assim, também me pegou de surpresa aqui, se vamos embora, vamos fazer, vamos conversar. É isso aí. Espero, assim, ter contribuído de alguma forma positiva. Espero que quem ouviu, né, e quem está em dúvida, perca a dúvida, né, venha fazer o curso, faça o curso, só vai melhorar, né? Obrigado também, Irmão, muito obrigado. E aproveita bastante esse Espero. período aí na Itália, o pessoal aí é incrível, assim, assim, as cidades, a Sim, cultura daí é sim, maravilhosa. sim. Aproveita demais isso aí, cara. É uma experiência única, né? Muito. É verdade, é verdade. Depois de 80 dias aqui. Irmão, muito obrigado, querido. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite a Até uma todos. Muito próxima. obrigado pela participação de todos aí na live. Vi muita gente que eu não via há muito tempo entrando aí. Brigadão. Beijo no coração de todos. Tchau, Tchau, tchau. Jax.